Renata, líder de aventureiros. Meu nome é Fabiana, eu sou regional na região 1, aqui do Triângulo, e hoje nós vamos ter aulas sobre classes de aventureiros. Então nós vamos começar. Então, sobre classes de aventureiros. Primeira coisa, formação do caráter da criança. Então, tudo o que hoje realmente a gente precisa saber sobre uma criança começa lá atrás, lá no jardim de infância. Então, é desenhar, é compartilhar, é pintar, é ensinar regras, é saber o que ela pode e o que ela não pode fazer. E aí, nessa faixa etária, que é de 6 a 9 anos que a gente trabalha dentro do Clube de Aventureiros, é onde o caráter da criança está sendo formado. Então, já começa lá em casa, antes dos 6 anos, e a partir dos 6 anos já começa a consolidação, né? Termina essa formação do caráter com 7, e aí vai consolidando isso com os conceitos que vão ser definitivos para eles. Cada classe é destinada a crianças de uma idade específica e foram elaboradas de acordo com a capacidade e realização típica de cada faixa etária. Na unidade, que fica entre 6 a 8 crianças, é onde vai ser feita essas classes. E também as especialidades, elas vão ser desenvolvidas e eles vão alcançar o seu melhor resultado. Então, dentro de tudo que eles fizerem, o melhor resultado vai ser o obtido ali. Vai ser sempre procurado o melhor de cada criança dentro do que ela dá conta de fazer. Como é que a gente vai planejar esse currículo? Então, a gente vai planejar primeiro, dentro do planejamento anual, a gente tem que planejar as classes de uma forma realista. Então, primeiro eu pego todas as datas da minha reunião naquele ano. Depois que eu montei as datas dentro do meu ano, com as reuniões intercaladas de 15 em 15 dias, olhando o feriado, olhando as atividades que tem da igreja, olhando as atividades que eu tenho dentro da escola, por exemplo, quem tem um colégio adventista perto, né, na cidade do clube, você também tem que colocar o colégio no meio, porque as datas podem chocar. E depois de você montar um planejamento realista do seu ano, você vai começar pelos requisitos da sua classe. Então, primeira coisa, você vai saber todos os requisitos da sua classe para poder ensinar suas crianças. Vai utilizar o caderno de atividade para tornar o ensino mais eficiente. O caderno ele não é o instrumento em si. Você tem que planejar e utilizá-lo, ele é um meio, mas ele não é o propósito da sua classe. Você tem que ter em mão materiais de apoio, tanto apoios físicos, como caderno de atividade, como caneta, cola, cartolina, mas também você precisa de material humano. Você tem que registrar todos os requisitos cumpridos, ou no cartão de classes, que é o recomendado de se fazer, cartão de classes, junto com o caderno da classe. Levar os interesses das crianças em consideração, porque não adianta você fazer um planejamento lindo e na hora de você executar esse planejamento não funcionar nada e a criança não gostar. Sua aula não vai para frente, não vai dar certo. Também você pode convidar os pais, como eu falei do material humano, convide os pais, convide a comunidade, um membro da igreja que sabe fazer alguma coisa dentro daquela classe, do requisito daquela classe que você está fazendo, para poder estimular a participação também da igreja e da família, que é um dos objetivos do clube. Programe cada aula. Então, dentro do seu planejamento anual, você faz um programa daquela aula, divida o caderno, as páginas que você vai utilizar, para poder passar aula por aula as classes dentro daquele planejamento, dividindo, por exemplo, você está usando o caderno, então você consegue dividir as atividades do caderno dentro do que vai ser feito. Você vai aplicar o que eles aprenderam dentro daquele caderno na vida real. Então, você vai pegar lá uma atividade que ele tem naquele caderno e vai passar para ele de um modo que ele precise fazer. Dentro de uma das classes, por exemplo, tem o falar de Jesus para uma pessoa. Então, você vai lá e vai ensinar para ele como falar de Jesus para uma pessoa. Então, às vezes, o pai dele não é da igreja, ou a avó, ou um primo, ou coleguinha da escola. Então, você vai transformar esse ensino para que ele possa falar de Jesus para essa pessoa que ele escolheu, o pai, o primo, a avó. É isso que você tem que fazer dentro da classe. Depois de tudo isso, você avalia. Mas você tem que levar sempre em consideração a criança. Às vezes a criança tem a dificuldade num ponto. Então ela teve um máximo para conseguir. Mas a outra conseguiu mais do que a primeira citada. Então você vai pegar e vai sempre avaliar cada um de acordo com o seu desenvolvimento individual.
Outra coisa, reúna muitos recursos, sempre antes. No seu planejamento tenha bastantes recursos para que você não fique em falta. Depois de você fazer todas essas atividades, faça uma avaliação própria, né, do feedback do grupo, né, com os conselheiros, com os diretores, com todo mundo que está fazendo parte da seu clube, para ele poder fazer a avaliação, o feedback, para ver como é que vai funcionar, se deu certo aquela atividade que foi montada, se não deu certo, o que podia ser melhor, o que pode ser trocado, para que nas próximas possa vir a melhorar e ter um melhor aprendizado, né, da criança e também dos adultos envolvidos que estão fazendo a classe, né, porque conselheiro também faz classe, instrutor também faz classe, as pessoas do clube que não tem aquela classe também têm que fazer a classe. E siga o exemplo de Jesus. Ele ensinava de maneira tal que os levava a sentir a plenitude de sua identificação com os interesses e o bem-estar deles. Sua instrução era tão direta, suas ilustrações eram tão apropriadas, suas palavras tão brilhantes e repletas de simpatia, que seus ouvintes ficavam deslumbrados. Está em Ciência do Bom Viver, na página 24. As classes são divididas em em 4. 6 anos, abelhinhas laboriosas, 7 anos, luminares, 8 anos, edificadores e 9 anos, mãos ajudadoras. Com 6 anos, na classe de abelhinhas, a criança aprende sobre o amor de Jesus, seu cuidado por nós e seu desejo de nos salvar do mal. Na classe de luminares, aos 7 anos, ela é baseada na vida de Jesus e como é revelada através dos evangelhos essa vida dele. Edificadores, com 8 anos, nesta classe, são enfatizadas os passos para a salvação. 9 anos, mãos ajudadoras. As crianças reforçam sua compreensão acerca dos conceitos básicos do viver cristão. Então, em cada uma dessas classes vai ter uma ênfase. Bom, conhecendo as trilhas e os requisitos. Cada uma das trilhas é dividida em seções temáticas. Então, a gente tem os requisitos básicos, o meu Deus, meu eu, a minha família e meu mundo. Dentro dos requisitos básicos, o aventureiro tem que assumir o compromisso de decorar, né, o voto e a lei. O voto e a lei é simples, então é tranquilo ele decorar. E ao longo do ano, né, e do tempo que ele fica no clube, os 4 anos, ele tem nos cadernos de classe. E também nas reuniões regulares, logo após a meditação, antes do cantinho da unidade ali, você trabalha também voto, lei e hino, que vai internalizando na criança. O outro requisito é descobrir o prazer da leitura. Então nós temos o ano bíblico e o livro do ano. O ano bíblico, geralmente o clube recebe, né, um cartãozinho. Dentro desse cartãozinho, né, a data de cada dia do ano com o capítulo da Bíblia que tem que ler. Mas você também pode fazer de outras maneiras, assim como o livro do ano, que você pode trabalhar ele no cantinho da unidade, pode ser trabalhado em casa com os pais, logicamente, e você já vai envolvendo a família, e também você pode fazer em outras áreas, em outros momentos, nas reuniões regulares. Além de desenvolver o prazer pela leitura, a gente também tem que desenvolver nos nossos aventureiros o gosto de ouvir histórias. Então você tem as meditações para poder contar, que eles vão ouvir histórias, tem as atividades das classes, que ele tem que ouvir histórias, tem também as dramatizações dentro das classes, que eles têm que contar uma história de uma forma dramatizada, então os outros têm que ouvir. Então há vários recursos dentro das classes para que eles aprendam, né? Desenvolvam esse gosto de ler, de ouvir histórias. A trilha, meu Deus, é a primeira trilha. O que ela faz? É para conhecer o Deus de amor que nós temos. Aprender que existe o pecado, mas Deus é doador da vida e perdão. Conhecer o plano da salvação através da conversão e obediência. Desenvolver um relacionamento com Jesus. Conhecer a importância da Bíblia e a necessidade de respeitá-la. Por isso que nas reuniões você tem que pedir para que ele traga, né, além de estojo, cola, tesouro, todas aquelas coisas, também uma Bíblia, para ele aprender já desde sempre a manusear a Bíblia. Aprender que a Bíblia nos mostra conhecer de Jesus, aprender a importância da oração e aprender a falar de Jesus para outros. Desses 2 últimos itens que eu acabei de falar, você pode usar no cantinho da unidade, na hora que ele estiver fazendo os pedidos de oração,
falando sobre a semana, eles fazem um pedido, você já vai falar sobre a importância da oração, e além de falar da importância da oração, aprender a falar também sobre Jesus, falar que Jesus o ama, que Jesus cuida dele, que cuida da família, e falar também daquela questão, às vezes está passando por um problema ali, para ele ter confiança de poder falar com Jesus e ter a paz de esperar o que Jesus tem na vida deles. Meu eu, que é outra trilha, o que é trabalhado? Autoestima, qualidades positivas para Deus, o que posso, enquanto criança, fazer de bom, sentimentos e valores. Trabalhar sentimentos nessa faixa é muito bom, porque muitas crianças às vezes chegam no clube e não sabem expor o sentimento e acaba ficando retraída e isso atrapalha o desenvolvimento dele. Isso sendo trabalhado no clube ajuda ela em casa e também na escola. Aprender a cuidar do corpo, higiene, hábitos diários, a importância da alimentação adequada, a importância de exercícios diários, tudo isso está dentro da trilha Meu Eu. Na trilha Minha Família, tem a importância da família, o posso ser produtivo na minha família, o que ele pode ajudar? A guardar os brinquedos, às vezes arrumar a mesa, às vezes guardar a roupa que a mãe já lavou, dobrou, passou, está tudo já arrumado, é só ir lá e guardar no cantinho dele que ele já sabe como funciona. A responsabilidade em ser filho, o que ele enquanto filho, mesmo sendo criança, quais as responsabilidades que ele tem, o que ele pode fazer e o prazer em servir no lar. Essas atividades simples que podem ser ensinadas de acordo com cada faixa etária, o que ele pode fazer e o prazer que ele vai sentir em ser útil. Na trilha Meu Mundo, já trabalho o comportamento social, cortesia, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença. A cidadania, o que ele pode fazer, o não jogar papel no chão, ajudar a limpar uma praça, ajudar a manter o ambiente dele, nem que seja o quarto dele limpo, ajudando, auxiliando em casa. Não ao preconceito, trabalhar essas questões do preconceito também, sobre, às vezes não só cor de pele, que é o que mais a gente lembra, mas às vezes o modelo do cabelo. Ela tem o cabelo enroladinho, o meu cabelo é liso, é melhor, às vezes a cor do olho. Então, trabalhar todas essas questões em qualquer tipo de preconceito que possa haver ali dentro do clube, dentro do seu ambiente. Aprende a não ceder às influências de outros grupos. Então, dentro desse requisito, da trilha do Meu Mundo, você vai trabalhando essa parte também, já vai ensinando eles que não pode aceitar bala de estranho, que tem que tomar cuidado com as pessoas com que vai conversar. Mostra também a importância dessa criança como membro da igreja. Mesmo ela sendo criança, ela vai saber que ela pode cantar, que ela pode ajudar a tomar uma decisão, a escolher uma historinha, a montar uma programação. Testemunhar de Jesus. Ele pode falar na entrega de livros, como no Impacto Esperança, pode falar de Jesus, às vezes passando a carta missionária na igreja, ou levando um amiguinho da escola, ou para o clube, de aventureiros, que às vezes é até mais fácil do que levar para a igreja, mais fácil é levar para o clube. Falando do clube, falando sobre Jesus, a criança vem. O coleguinha desse aventureiro vem. Influenciar os outros que ainda não conhecem a Jesus, mostrando o seu mundo. A igreja, o clube de aventureiros, o que ele vive ali, a criança que convive com ele vai vir por esse testemunho dele, às vezes não para ele ficar falando, mas pelo que ele conta que ele fez no clube. E a revelação de Deus na natureza e o dever de protegê-lo. Então é outra coisa que ele vai aprender, que ele deve proteger a natureza, que ele deve cuidar das coisas, que ele não deve arrancar a folha da árvore, arrancar as florzinhas que ele vê pelo caminho. Então ele vai aprender a cuidar disso. Avaliação e investidura e o certificado de leitura. Então, depois de você cumprir esses requisitos, você tem um ano inteiro, como eu falei lá no começo do planejamento anual, você tem um ano inteiro para trabalhar essa classe. E dentro dessa classe, de todos os itens, as trilhas que você vai trabalhar, ao final você vai fazendo essa avaliação. A avaliação geralmente é dentro do que a criança conseguiu executar. Nem sempre é uma prova, Clube de Aventureiros a gente não faz prova para não ficar aquele negócio taxativo, eu tenho que fazer prova, eu tenho que estudar, deixa de ser prazeroso e começa a ser cobrado. Mas a gente tem uma avaliação sim. E nessa avaliação vai ser conquistada cada classe, vai utilizar os livros propostos, o anualmente, o ano bíblico, como já foi mencionado, e você vai procurar saber dele, desse aventureiro, os pontos que ele mais gostou no livro, e vai pedir que ele descreva a história lida.
E nessa descrição da história lida, igual um projeto de leitura, você dá o certificado de leitura no final do ano, assim como você vai fazer a investidura daquela classe no final do ano. Agora, colocando em prática, como é que a gente vai preparar essas aulas? Primeira coisa, qual é o objetivo que quero chegar com a aula que eu vou dar? Então, na hora que você está planejando, dentro do planejamento anual, você vai colocar as classes. As páginas das classes, né, na verdade, que você vai fazer dentro daquele seu caderninho de classe. Depois que você fizer isso, o que você vai trabalhar? Você vai planejar a sua aula. O que você vai dar naquele dia? O que você vai fazer naquela reunião com a sua turminha? E aí você vai pensar, o que as crianças precisam aprender? Dentro daquele requisito que eu estou fazendo, seja em qualquer uma das trilhas que foi mencionada. O que ele tem que aprender? Qual que é o meu objetivo? No final dali, o que eu quero que ele saiba? Se ele souber que Jesus o ama, eu completei lá, eu consegui finalizar o meu planejamento naquele dia. O meu objetivo foi aquele. Então, a gente tem que pensar qual é o meu objetivo, o que eu quero que a criança aprenda. O outro é o que seria bom elas entenderem. Então, daquela aula que eu vou dar, o que é bom que elas entendam? Para que vai servir essa informação? O que ela vai usar na vida real dela, na vida diária? Entender, compreender e aprender. O que eu vou fazer para que ela entenda, compreenda e aprenda? Demonstrar, saber, falar e agir. Depois que ela entendeu, compreendeu e aprendeu, como é que ela vai demonstrar isso na vida dela? Como é que ela vai saber falar sobre isso? Como é que ela vai agir em relação a esse conhecimento que ela teve? Então, eu tenho que pensar nisso tudo na hora que eu estou planejando. Outra coisa, quando eu sento para fazer um planejamento, então eu vou planejar as atividades para o mês inteiro. Lembrando que, como é de 15 em 15 dias, acaba que a gente tem 2 reuniões mensais. Com raras exceções que a gente vai ter aí 3 domingos, eu vou ter, 5 domingos, então eu vou ter 3 reuniões. Mas, no geral, o meu mês inteiro são 2 reuniões, então é isso que eu tenho que planejar. Eu tenho que procurar também deixar o material da semana seguinte pronto para ser usado. Em caso de emergência, caso a pessoa não vá, aquele conselheiro não vá, o substituto pode seguir o ritmo planejado, já está tudo organizado, todo o material, todo o planejamento, toda a sequência do que seria usado. E use o caderno de atividades como apoio, enriqueça as atividades, escreva e aprenda o que você vai falar para elas. Então, primeiro você faz aquelas atividades, responda, vê o que você vai fazer, se tem um jogo, se tem uma leitura, se tem um vídeo, o que você vai fazer para enriquecer aquela sua aula, e o caderno é só o seu apoio. Você vai usar ele depois que você terminar a sua aula. Bom, é isso, né? Finalizamos a primeira parte de Classes de Aventureiros. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.